Olá pessoal, estou aqui novamente para continuar a nossa aula de orações subordinadas. Na aula anterior nós paramos exatamente aqui e vimos que existem três tipos de conjunções subordinadas. São as substantivas, adjetivas e as adverbiais. Então, para começar a nossa aula, vamos falar das substantivas. Vamos iniciar com as substantivas. As substantivas vão exercer função morfológica de substantivo, ou seja, elas podem ser substituídas por substantivos. É, Elas exercem a função morfológica de substantivo, mas a função sintática é outra, certo? A oração subordinada, ela vai exercer uma função a favor da oração principal. Então, é a oração dependente da oração principal que complementa a oração principal, certo? Então, as orações subordinadas substantivas são aquelas que têm uma função sintática para a oração principal. Elas têm uma função sintática dedicada à oração principal. Dentre as funções sintáticas das orações subordinadas substantivas, nós temos a função de sujeito, de objeto direto e indireto, complemento nominal, aposto e predicativo. Predicativo do sujeito, porque o predicativo também pode ser do objeto, mas nesse caso é especificamente predicativo do sujeito. A função sintática da oração subordinada sempre será constatada pelo SVC. O SVC, que é o principal sistema linguístico da língua portuguesa, que consiste em achar o verbo, perguntar ao verbo quem é o sujeito. O sujeito será aquele que a ação do verbo estará a seu favor. Achando o sujeito e o verbo, o que sobrar é complemento, complemento verbal ou nominal, tá? Então, as orações subordinadas substantivas, elas podem nos ser apresentadas de duas formas: de forma reduzida ou de forma desenvolvida, certo? De forma reduzida, ela não vai apresentar conjunção, mais especificamente não vai apresentar conjunção integrante, que é a conjunção que faz parte da oração subordinada substantiva. O verbo estará no infinitivo, no particípio ou no gerúndio, ou seja, terminado com R, terminado com NDO ou terminado com DO, certo? A gente já viu isso nas aulas anteriores. Então aqui a gente tem um exemplo que é: o mais importante é vencer o jogo. Então não temos conjunção aqui e o verbo está no infinitivo, terminado com ER. Basicamente é isso, é muito simples de você ver uma conjunção, uma oração subordinada substantiva reduzida. É muito simples, faz parte do período simples também. Já nas desenvolvidas, o que e o se são as conjunções que normalmente vão aparecer, e elas também podem aparecer como pronomes, tá? Pronomes não, me desculpem. Podem aparecer como preposições. O que e se podem acompanhar pronomes, conjunções ou locuções conjuntivas. Acompanhar. Eles podem ser conjunções ou preposições, mas eles podem acompanhar pronomes, conjunções ou locuções conjuntivas, certo? A gente já viu o que é locução conjuntiva também. Elas vão exercer função morfológica de substantivo e são classificadas em subjetiva, exercem valor de sujeito da oração principal. Então, a oração principal, quando se tem uma oração subordinada substantiva subjetiva, a oração principal não tem sujeito. Então, essa oração subordinada fará o papel de sujeito. Então, a oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que tem função de sujeito para a oração principal. Conjunções integrantes são responsáveis em ligar a oração principal à subordinada, certo? Elas vão ligar a oração principal à subordinada, e pode ser o que e o se. Na maioria dos casos é que e se, mas existem casos que podem ser outras, mas isso daí já é uma exceção e não cabe a nós falar disso agora. Então aqui a gente tem um exemplo. É óbvio que todos seremos aprovados. Nós temos um verbo aqui na oração principal, que é o verbo de ligação é, ou verbo ser, também chamado de verbo ser. Aí temos o óbvio, que a conjunção que está separando. Então, antes da conjunção aqui, nós já temos a primeira oração, que é a oração principal. Que todos seremos, aqui nós temos o verbo seremos, né? Aprovados. Então, a gente vai ter a conjunção integrante aqui no meio. Aqui nós teremos a oração subordinada substantiva subjetiva. E aqui nós teremos a oração principal. E seremos será o sujeito, né? Especificamente a oração por inteiro será o sujeito da oração principal, mas o seremos, como está destacado, será o sujeito da oração principal. Muito simples. Está fazendo o papel de sujeito, por isso ela é subjetiva. Mais um exemplo aqui. É fundamental que você chegue antes da reunião. A oração principal
é fundamental. Aí nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva, que você chegue antes da reunião. Isso aqui será o sujeito da principal, já que ela não tem sujeito, a oração subordinada será, nessas hipóteses, né, quando ela for este tipo aqui, fará o papel de sujeito. Então é muito simples de você observar isso. Se você vê que a oração ela é subordinada substantiva, ela é reduzida ou é desenvolvida, e você perceber que ela é subjetiva, simples, fará o papel de sujeito. Ou normalmente quando a oração principal não tiver sujeito, certo? Nós temos também a oração subordinada substantiva predicativa, exercem valor de predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito estará dando uma característica, né, à oração. Então é aquilo que se revela sobre o sujeito da oração. É algo revelador, algo que caracteriza o sujeito da oração. Então, a predicativa tem a função de predicativo para a oração principal, e nós temos aqui um exemplo. A certeza que você virá. Vocês podem ver que termina aqui no verbo, né? E temos a oração principal, a certeza, e temos a oração subordinada substantiva predicativa, que você virá. Então, isso daqui estará caracterizando a primeira oração. Estará formando um tipo de conjunção integrante, certo? Então, basicamente é isso. Caracterizando. Está dando um valor, está dando uma revelação para a oração principal. Uma complementa a outra. Nós temos que ver a oração principal e a oração subordinada como duas coisas, como uma corrente. Se um grilhão da corrente quebrar, a corrente por inteiro separará, né? Então, uma está unida à outra como se fosse grilhões de correntes. Basicamente é isso. Então, aqui, por exemplo, nosso desejo é que ela vencesse o campeonato. Oração principal, nosso desejo é. Oração subordinada substantiva predicativa, que ela vencesse o campeonato. Então, estará caracterizando, estará dando uma continuidade para essa nossa oração. Certo? Continuando aqui, nós temos a completiva nominal. Ela terá valor de complemento nominal, completa o sentido do nome da oração principal, sendo iniciada por uma preposição. Então, a completiva nominal é fácil de matar, porque ela sempre será iniciada por uma preposição. É aquela que completa o sentido de um substantivo abstrato com preposição. Exemplo, eu tenho certeza de que passaremos no vestibular. Oração principal, eu tenho certeza. A oração subordinada substantiva completiva nominal, observem isso, é completiva nominal, tá? É de que, vocês podem ver que antes da nossa conjunção nós temos uma preposição, o de, que é a junção do de mais o. De que passaremos no vestibular. Eu tenho certeza de que passaremos no vestibular. Aqui nós temos certeza, que é um objeto direto, sujeito eu. E fácil. Se tem preposição antes da conjunção, eu tenho uma completiva nominal. Mais um exemplo. Temos fé de que, certo? Prestem atenção aqui, a humanidade pare de destruir o planeta. Oração principal, temos fé. Oração subordinada substantiva completiva nominal, de que a humanidade pare de destruir o planeta. Então, isso aqui estará caracterizando, e ela é completiva nominal justamente por ter a preposição junto da conjunção. E também temos a objetiva direta, que possui valor de objeto direto do verbo da oração principal. Então, é aquela que tem função de objeto direto, a gente já viu o que é um objeto direto, fará a função de objeto direto da oração principal. Então, temos aqui, todos sabemos que seremos aprovados. A oração principal, todos sabemos. O que é a conjunção. E a partir do que nós temos a oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, essa parte aqui é um objeto direto. Então, por isso, é chamada de uma oração subordinada objetiva direta. Sabemos é um verbo transitivo direto, por isso cobra um objeto direto. Exemplos. Desejo que vocês sejam felizes. Desejo. Verbo transitivo direto, que vocês sejam felizes, objeto direto. Oração principal, desejo, como eu já disse, né? Oração subordinada substantiva objetiva direta, que vocês sejam felizes, que é o objeto direto. Se o verbo gostar sempre precisará de produção após ele, gosta de que e não gosta de que. E não gosta que, tá? Então, algumas vezes, você poderá colocar a preposição, às vezes não.
Ficou um pouco confuso aqui, mas é basicamente isso. Às vezes, você pode pôr, é facultativo de certa forma, você escolhe se você põe ou não. E também temos a objetiva indireta, né, que é o objeto indireto. Tem um valor de objeto indireto do verbo da oração principal, iniciados por preposição. Olhem esse adendo aí. Vai ser iniciado por preposição. É aquele que tem a função de objeto indireto da oração principal. Temos aqui, o professor gosta de que nos esforcemos sempre. O professor gosta de que nos esforcemos sempre. Nós temos aqui a oração principal, né? O professor gosta e de que nos esforcemos sempre. Oração subordinada, substantivo, objetivo indireta. Então, nós temos um verbo intransitivo aqui, né? Temos um verbo intransitivos e aqui nós temos um objeto indireto. Então, basicamente é isso. Vamos a outro exemplo aqui. O gerente precisa de que esteja tudo em ordem. É facultativo esse de. O gerente precisa que esteja tudo em ordem. Então, basicamente, ela é iniciada por uma preposição, mas essa preposição pode ser facultativa. Prosseguindo aqui, nós temos a apositiva. Possui valor de aposto de qualquer termo da oração principal. O aposto, lembrando que ele é um elemento explicativo. E sempre estará entre dois pontos, tá? Isso é importante. Se for apositivo, sempre estará entre dois pontos. Então, é muito fácil de identificar. A positiva é aquela que tem função de aposto para a oração principal. Vem sempre após dois pontos. Vamos a um exemplo aqui. Todos temos um só desejo, que passemos no vestibular. Então, aqui tem os dois pontos caracterizando uma oração subordinada substantiva positiva. Certo? Tem mais um exemplo aqui. Todos pensam a mesma coisa, que eu sou vitorioso. Então, esses dois pontos aqui caracterizam a positiva. Além de outros elementos, né? A conjunção que é uma conjunção integrante, já caracterizando a oração subordinada substantiva. Enfim, existem vários elementos. E isso aqui está explicando, né, o que pensam, o que todos pensam. Por isso é positivo. O aposto é um tipo de palavra que estará fazendo uma explicação. Uma palavra ou uma frase que faz uma explicação. Então, basicamente é isso aqui que a gente viu de oração subordinada nessa aula. Na próxima nós veremos as adjetivas, que é um pouco mais simples, né, por assim dizer. E, por fim, as adverbiais, que é basicamente o que a gente viu na aula de conjunção. Mas que é muito importante e espero que vocês assistam. Então, é isso. Até a próxima. Desejo tudo de melhor sempre.